Abra mão do controle. Confie nos planos de Deus para você através da história de José. Existe um cansaço que não aparece no corpo, mas pesa na alma. É o cansaço de tentar manter tudo sob controle, de tentar prever cada passo, evitar cada erro, impedir cada dor. Você acorda pensando no que precisa resolver, passa o dia tentando ajustar o que saiu do lugar e ainda assim, quando a noite chega, a sensação é a mesma. Não foi suficiente. Algo ainda escapou. Algo ainda deu errado. E no meio disso tudo, uma pergunta começa a ecoar dentro de você. Por quê? Mesmo tentando fazer tudo certo, eu não consigo ter paz. Talvez a resposta não esteja naquilo que você não fez. Talvez esteja naquilo que você está tentando fazer sozinho. Há um ponto na caminhada em que o controle deixa de ser força e passa a ser peso. E o mais difícil é reconhecer isso, porque você se acostumou a acreditar que ser forte é dar conta de tudo, que confiar é perigoso, que soltar é perder. Mas e se eu te disser que o seu maior desgaste hoje não vem dos problemas que você enfrenta, mas da tentativa de controlar o que Deus nunca te pediu para segurar? A palavra de Deus nos mostra um caminho diferente. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso não é um conselho leve, isso é uma entrega profunda. É abandonar a necessidade de entender tudo para começar a confiar em quem já sabe de tudo. E é aqui que muitos se perdem. Porque confiar em Deus não significa que você vai entender o processo. Significa que você vai continuar mesmo sem entender. A história de José é uma das maiores provas disso. Um homem que recebeu sonhos de Deus, mas viu sua realidade ir na direção completamente oposta. Traído, rejeitado, injustiçado, esquecido. Se alguém tinha motivos para tentar controlar a situação, era ele. Mas foi exatamente quando ele deixou de tentar controlar que Deus começou a revelar o propósito. Talvez hoje você esteja lutando contra um cenário que não faz sentido, tentando organizar algo que parece cada vez mais fora do lugar, mas existe algo que você precisa entender antes de continuar. Nem tudo que foge do seu controle está fora do controle de Deus. E se você não compreender isso, você vai continuar tentando carregar um peso que nunca foi seu. O que vamos viver aqui não é apenas uma reflexão, é um chamado para soltar, para confiar, para descansar de verdade. E isso não é fácil, porque exige fé. Mas é exatamente isso que pode mudar tudo dentro de você. E no próximo passo, você vai perceber algo que talvez nunca tenha parado para encarar. O controle que você acha que te protege pode ser exatamente o que está te aprisionando. Existe uma exaustão que não se resolve com descanso físico. Você pode dormir horas, parar um pouco, tentar aliviar a rotina, mas ainda assim acorda cansado. Isso acontece porque o seu cansaço não vem apenas do que você faz, mas do que você tenta sustentar dentro de si. É o peso de querer que tudo dê certo o tempo todo. É a pressão de evitar erros, de antecipar problemas, de manter tudo organizado, alinhado, perfeito. E quando algo foge disso, mesmo que seja pequeno, você sente como se tivesse falhado. Perceba isso com sinceridade. Não é apenas responsabilidade. É sobre tentar garantir um resultado que está além do seu alcance. E o mais perigoso é que isso parece virtude. Parece cuidado, zelo, maturidade, mas na raiz isso revela uma alma que não consegue descansar, uma mente que não se permite soltar, um coração que, sem perceber, assumiu um lugar que pertence a Deus. Em Salmos 127, versículo 1, está escrito: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Isso significa que existe um limite para o esforço humano. Existe um ponto onde continuar tentando controlar não constrói mais nada, apenas desgasta. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, tentando fazer dar certo na força, insistindo em resolver tudo, carregando preocupações que não se resolvem com mais esforço. E isso vai te consumindo aos poucos. Não de uma vez, mas todos os dias em silêncio. O problema não é querer que as coisas caminhem bem. O problema é acreditar que tudo depende de você. Quando você assume esse lugar, você perde a paz. Porque no fundo, você sabe que não consegue controlar tudo. E essa tensão constante se transforma em ansiedade, medo e frustração. Agora pare e pense com verdade. Quantas coisas você tentou controlar que, no final, seguiram um caminho completamente diferente do que você planejou? Isso não é um sinal de fracasso. É um sinal de limite. E reconhecer isso não te diminui, te posiciona. Porque enquanto você continuar tentando sustentar tudo, você não vai experimentar o descanso que vem de Deus. E sem descanso, a fé enfraquece. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso tudo. E se você não enxergar, vai continuar repetindo o mesmo ciclo, apenas mudando as situações. No próximo passo, você vai entender que esse desejo de controlar não nasce da força, nasce de algo mais silencioso, mais escondido e muito mais presente do que você imagina. O controle como uma forma silenciosa de medo. O que parece força, muitas vezes é apenas medo bem organizado. Você chama de cuidado, chama de responsabilidade, chama de maturidade. Mas se olhar com sinceridade, vai perceber que por trás da necessidade de controlar tudo, existe um receio constante de que algo dê errado. Medo de perder, medo de não dar conta, medo de sofrer de novo, medo de que as coisas saiam do seu alcance e você não consiga lidar com o resultado. E para evitar esse cenário, você tenta antecipar tudo. Cria planos, revisa possibilidades, tenta prever cada detalhe. Mas isso não te traz paz. Apenas te mantém em estado de alerta. Isso não é descanso. Isso é vigilância emocional contínua. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. O medo não vem de Deus. E quando ele se disfarça de controle, ele passa despercebido. Você não percebe que está com medo. Você apenas sente que precisa dar conta. Mas essa necessidade não nasce da confiança. Nasce da insegurança. E quanto mais você tenta controlar, mais você alimenta esse ciclo. Porque o controle nunca é suficiente. Sempre existe mais um detalhe para ajustar, mais uma possibilidade para prever, mais uma preocupação para carregar. E assim, sem perceber, você se distancia daquilo que Deus quer te ensinar. Porque confiar em Deus exige algo que o medo não aceita: abrir mão da certeza. E é aqui que muitos travam. Porque confiar não significa que tudo vai dar certo do jeito que você espera. Significa que mesmo que não aconteça como você planejou, Deus continua sendo bom, continua sendo fiel, continua sendo Deus. Mas enquanto você estiver tentando controlar tudo, você não vai conseguir viver isso de forma real. O medo vai continuar te empurrando para frente, fazendo você agir, pensar, tentar resolver. E você vai confundir isso com força. Só que força de verdade não é tentar segurar tudo, é ter coragem de soltar. E se você continuar acreditando que controlar te protege, você vai permanecer preso a uma ilusão que parece segura, mas não sustenta. Porque existe algo que o controle promete, mas nunca entrega. Algo que você busca em cada tentativa de organizar tudo, mas que sempre escapa. E é exatamente isso que vamos confrontar agora. A falsa sensação de segurança que o controle promete.
Existe uma promessa silenciosa por trás do controle. Se tudo estiver sob sua supervisão, nada vai sair do lugar. Se você pensar o suficiente, planejar o suficiente, se antecipar o suficiente, então você estará seguro. Essa ideia parece lógica, parece prudente, mas não é verdadeira. Porque, no fundo, você sabe, mesmo fazendo tudo certo, ainda existem coisas que fogem. Situações inesperadas, decisões de outras pessoas, caminhos que mudam sem aviso. E quando isso acontece, o controle não te protege. Ele te expõe. Expõe o quanto você depende de manter tudo organizado para se sentir em paz. Expõe o quanto sua segurança está apoiada em algo que muda o tempo todo. E é por isso que a paz nunca permanece, porque ela está sendo construída sobre algo instável. Em Jeremias capítulo 17, versículo 7, está escrito: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Perceba isso com profundidade. A segurança não está em entender tudo, nem em organizar tudo, mas em confiar em quem permanece quando tudo muda. O controle tenta ocupar esse lugar. Ele te faz acreditar que se você fizer bem a sua parte, conseguirá evitar o pior. Mas essa é uma carga que você não foi criado para carregar. E quanto mais você tenta sustentar essa falsa segurança, mais sensível você se torna a qualquer alteração. Pequenas mudanças geram grandes inquietações. Pequenos imprevistos se tornam grandes crises internas. Isso não é vida. Isso é sobrevivência emocional. Agora, entenda algo que pode confrontar, mas também libertar. Você nunca teve controle real. O que você tinha era uma sensação de previsibilidade. E quando ela se quebra, você sente como se tudo estivesse desmoronando. Mas talvez não seja tudo que está desmoronando. Talvez seja apenas a ilusão. E isso, por mais desconfortável que pareça, pode ser o começo de algo verdadeiro, porque quando a falsa segurança cai, você tem a oportunidade de construir sua vida sobre algo que não muda. E é exatamente nesse ponto que a história de José começa a fazer sentido de uma forma diferente. Porque Deus não construiu a vida dele sobre controle, construiu sobre propósito. E no próximo passo, você vai perceber que o caminho de Deus não começa com estabilidade. Começa com algo que, para quem tenta controlar tudo, parece completamente fora do lugar. José, um chamado que não começou com estabilidade. José não começou sua história em um lugar de controle. Ele começou com um sonho. Em Gênesis capítulo 37, está escrito que Deus lhe deu visões sobre o futuro, mostrando algo grande, algo que apontava para um propósito. Mas o que vem depois disso não combina com o que se espera de alguém que recebeu uma promessa. Ao invés de portas se abrirem, tudo começou a se fechar. Ao invés de honra, veio rejeição. Ao invés de avanço, veio queda. Seus próprios irmãos, movidos por inveja, o lançaram em um poço e depois o venderam como escravo. Pense nisso com profundidade. Alguém que recebeu algo de Deus, de repente se vê traído, abandonado e levado para um lugar que não escolheu. E aqui existe uma verdade que confronta qualquer mente que busca controle. O início do propósito de Deus na vida de alguém nem sempre parece alinhado com a promessa. José poderia ter questionado tudo, poderia ter tentado entender, resistir, lutar contra aquela realidade. Mas o texto bíblico não mostra isso. Mostra alguém que continua, mesmo sem compreender. Porque quando Deus começa algo, ele não depende das circunstâncias para cumprir. Talvez o que você esteja vivendo hoje não faça sentido com aquilo que você acreditava que Deus faria. Talvez você olhe ao redor e pense, isso não combina com a promessa. Isso não parece caminho, isso não parece direção. Mas o erro está em esperar que o caminho de Deus siga a lógica do controle humano.
O controle quer clareza antes de avançar. Deus pede confiança antes de revelar. E é aqui que muitos desistem. Porque quando o cenário não corresponde à expectativa, a tendência é recuar, tentar corrigir, tentar retomar o controle. Mas a história de José ensina algo diferente. O propósito de Deus não é interrompido quando a vida sai do seu controle. Na verdade, muitas vezes ele começa exatamente aí. Se você não entender isso, vai lutar contra processos que Deus está usando para te posicionar. E o que parece queda, na verdade, pode ser o primeiro movimento de Deus te tirando de um lugar onde você jamais alcançaria o que Ele preparou. E no próximo momento da história, isso se torna ainda mais evidente. Porque existe uma fase em que Deus não explica, não responde, não justifica. Ele apenas move. E essa é uma das partes mais difíceis de aceitar. O poço. Quando Deus não explica, mas posiciona. O poço não foi apenas um lugar físico na vida de José. Foi um lugar de ruptura. Um momento em que tudo o que ele conhecia foi interrompido de forma brusca, sem aviso, sem explicação, sem qualquer tipo de preparo emocional. Em Gênesis capítulo 37, versículo 24, está escrito que seus irmãos o lançaram em uma cisterna vazia, sem água, sem saída, sem direção. Imagine o silêncio daquele lugar. Imagine a confusão dentro da mente de alguém que recebeu sonhos de Deus e agora se encontra no fundo de um poço. Não há resposta, não há explicação, não há entendimento. E é exatamente isso que confronta quem tenta controlar tudo, porque o controle exige lógica, exige sequência, exige clareza. Mas Deus, muitas vezes, trabalha fora dessa estrutura. O poço representa o momento em que Deus não explica o que está fazendo. Ele apenas permite que algo aconteça que você não consegue compreender. E isso gera uma inquietação profunda. Porque você tenta ligar os pontos e não consegue. Tenta encontrar sentido e não encontra. Tenta orar buscando resposta, mas o céu parece em silêncio. Mas existe algo que você precisa entender com maturidade espiritual. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. O poço não era o fim de José, era um ponto de transição. Era o início de um reposicionamento que ele não teria coragem de escolher por conta própria. Porque existem lugares que você só sai quando Deus permite que algo te mova. E esse movimento nem sempre é confortável. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O poço revela isso de forma prática. Deus não precisa te explicar para continuar sendo Deus. E você não precisa entender para continuar confiando. Mas essa é uma das decisões mais difíceis da fé. Continuar quando não há resposta. Permanecer quando não há clareza. Confiar quando não há sinal visível de direção. Se você não aprender isso, você vai tentar sair do poço na força, tentando resolver, tentando controlar, tentando acelerar algo que ainda está sendo preparado. Mas quando você entende que Deus está posicionando, mesmo no silêncio, algo muda dentro de você. Você para de resistir e começa a perceber. E o mais surpreendente é que, quando José sai do poço, ele não vai para um lugar melhor aos olhos humanos. Ele vai para um lugar que parece ainda mais distante do propósito. E isso revela algo ainda mais profundo sobre o agir de Deus. A casa de Potifar. Fidelidade em um lugar que não era o destino. Quando José sai do poço, ele não é levado de volta para casa. Ele é vendido como escravo e levado para o Egito. Aos olhos humanos, isso não é progresso. É perda, é queda contínua, é a confirmação de que tudo saiu do controle.
Mas é exatamente aqui que algo decisivo começa a acontecer dentro dele. Em Gênesis capítulo 39, versículo 2, está escrito: "E o Senhor estava com José e foi homem próspero." Observe com atenção. O texto não diz que José estava em um lugar ideal. Diz que Deus estava com ele naquele lugar. Isso muda tudo, porque muitas pessoas condicionam sua fidelidade ao ambiente. Se estiver tudo bem, permanecem firmes. Se estiver difícil, recuam. Mas José revela um princípio diferente. Ele não foi fiel porque estava bem posicionado. Ele foi fiel porque Deus estava com ele. Ele poderia ter se revoltado, poderia ter se fechado, endurecido, feito apenas o mínimo necessário. Mas não. Ele escolheu viver com integridade em um ambiente que não refletia a promessa que havia recebido. E isso confronta diretamente quem tenta controlar tudo. Porque o controle quer estar no lugar certo, na condição certa, no cenário certo para agir. Mas Deus trabalha com quem decide ser fiel, mesmo quando nada parece certo. José não tentou forçar uma saída. Não tentou manipular o processo. Ele simplesmente permaneceu íntegro no que estava diante dele. E é aqui que muitos atrasam o próprio processo, porque ficam esperando o ambiente ideal para se posicionar corretamente. Esperam ter clareza total, estabilidade emocional, segurança completa. Enquanto isso, deixam de viver com fidelidade no presente. Mas Deus não trabalha apenas com destinos. Ele trabalha com processos e cada etapa exige uma postura. Em Lucas, capítulo 16, versículo 10, está escrito: "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito." O muito não começa quando tudo está alinhado. Começa quando você decide ser fiel no que parece pequeno, injusto ou temporário. José não sabia que estava sendo preparado, mas suas atitudes revelavam que ele estava alinhado. Talvez hoje você esteja em um lugar que não escolheu, uma fase que não planejou, um cenário que não corresponde àquilo que você acreditava que viveria. E a pergunta não é quando isso vai mudar. A pergunta é: como você está se posicionando enquanto ainda não muda? Porque o controle quer sair rápido, mas Deus quer formar algo profundo. E é nesse ambiente que surge uma das provas mais difíceis. Porque depois de ser fiel, de se manter íntegro, de fazer tudo certo, José enfrenta algo que abala qualquer lógica. Ele é injustiçado, e isso confronta ainda mais a necessidade de controle. A injustiça, quando fazer o certo, não evita a dor. Existe um ponto na caminhada em que você faz tudo certo e ainda assim tudo dá errado. E esse é um dos momentos mais difíceis de aceitar, porque quebra uma expectativa silenciosa, a de que viver corretamente garante resultados favoráveis. José vive exatamente isso. Em Gênesis capítulo 39, vemos que ele mantém sua integridade diante da tentação. Ele poderia ter cedido, poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas decide honrar a Deus. E qual é o resultado imediato dessa decisão? Ele é acusado injustamente e lançado na prisão. Agora pense com profundidade. Ele fez o certo e foi punido por isso. Isso confronta qualquer mente que ainda tenta controlar os resultados através do comportamento. Porque, no fundo, muitos acreditam que, se fizerem tudo da maneira correta, conseguirão evitar a dor. Mas a fidelidade a Deus não é uma garantia de conforto imediato. É um alinhamento com algo eterno. Se você não entender isso, cada injustiça vai abalar sua fé. Cada situação inesperada vai te fazer questionar se vale a pena continuar, porque você vai medir sua caminhada com Deus pelos resultados que vê. Mas a história de José revela outra verdade. Deus não estava ausente na injustiça. Ele estava presente no processo. Em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, está escrito: "Porque é coisa agradável que alguém
por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Isso não significa aceitar qualquer situação de forma passiva, mas entender que nem toda dor é sinal de erro. Às vezes, é parte de um caminho maior. José não perdeu sua essência diante da injustiça. Ele não permitiu que a dor definisse quem ele se tornaria. Isso é algo que o controle não suporta, porque o controle quer garantir resultado, quer evitar perda, quer impedir sofrimento. Mas quando a vida não responde dessa forma, a tendência é endurecer, questionar, tentar assumir novamente o comando. Só que existe algo que você precisa encarar com maturidade. Nem tudo que você perde é prejuízo, nem toda dor é desperdício. Se você continuar tentando controlar para evitar qualquer tipo de sofrimento, você vai impedir que Deus trabalhe em níveis mais profundos dentro de você. A injustiça não destruiu José. Ela revelou o nível da sua fidelidade. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, fazendo o certo, mas colhendo algo que não parece justo, permanecendo fiel, mas não vendo reconhecimento, seguindo com Deus, mas enfrentando situações que não fazem sentido. Isso não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está te conduzindo por um caminho que não depende da lógica humana. E é nesse caminho que surge outro desafio ainda mais silencioso. E muitas vezes ainda mais difícil de suportar. A prisão. O lugar onde o tempo de Deus parece lento demais. Depois da injustiça, José não vê uma mudança imediata. Ele não é liberto, não é restaurado, não recebe explicação. Ele permanece. E esse permanecer é uma das fases mais desafiadoras da fé. Em Gênesis capítulo 40, José já está na prisão. Não por um erro, não por uma escolha equivocada, mas por algo que ele não fez. E ali, naquele ambiente fechado, limitado, silencioso, ele continua vivendo dias que parecem não avançar. Esse é o lugar onde muitos se cansam. Não é a dor intensa que faz desistir. É o tempo prolongado sem resposta. É quando parece que nada está acontecendo. Quando as orações não trazem mudanças visíveis. Quando a vida entra em um ritmo que não corresponde ao que você esperava. E é aqui que o controle tenta voltar com força. Porque quando o tempo não anda, a mente tenta acelerar. Você começa a pensar em alternativas, em saídas, em maneiras de resolver por conta própria. Porque esperar se torna desconfortável. Mas existe algo profundo acontecendo nesse tipo de processo. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, está escrito: tudo fez formoso em seu tempo. Isso não significa que o tempo será agradável, significa que ele será preciso. José não estava apenas esperando, ele estava sendo formado em um lugar onde ninguém via, onde ninguém reconhecia, onde ninguém aplaudia. E isso confronta diretamente a necessidade de controle. Porque o controle quer resultados rápidos, quer respostas claras, quer movimento visível. Mas Deus, muitas vezes, trabalha no invisível, no silêncio, no processo interno. José interpreta sonhos na prisão. Ele continua servindo, continua sendo útil, continua sendo quem ele é, mesmo em um ambiente que não favorece. E ainda assim, quando ele ajuda o copeiro, ele é esquecido. Esse detalhe é importante, porque mostra que nem sempre aquilo que você faz gera retorno imediato. Nem sempre sua entrega será reconhecida no tempo que você espera, e isso pode gerar frustração profunda. Pode fazer você questionar se vale a pena continuar, se está fazendo sentido permanecer, se Deus ainda está conduzindo tudo. Mas o que parece esquecimento humano nunca é esquecimento divino. O tempo de Deus não é lento, ele é alinhado. Ele não responde à ansiedade, responde ao propósito. Se José tivesse saído antes, ele não estaria pronto.
Se o processo fosse encurtado, o resultado seria comprometido. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. O tempo que você quer acelerar pode ser exatamente o tempo que está te preparando. Se você não entender isso, vai tentar sair antes da hora. Vai tentar resolver antes do tempo. Vai tentar controlar algo que ainda está sendo alinhado. Mas quando você começa a confiar no tempo de Deus, mesmo sem ver movimento, algo muda dentro de você. Você deixa de resistir ao processo e começa a amadurecer dentro dele. E é nesse ponto que uma revelação começa a surgir. Porque enquanto tudo parece parado, Deus não está inativo. Na verdade, Ele está movendo coisas que você ainda não consegue enxergar. O silêncio de Deus não é falta de movimento. Existe um erro muito comum na caminhada espiritual: associar silêncio com ausência. Quando não vemos mudanças, quando não ouvimos respostas claras, quando nada parece acontecer, rapidamente pensamos que Deus parou. Mas a história de José revela o contrário. Enquanto ele estava na prisão, aos olhos humanos, nada avançava. Dias repetidos, ambiente limitado, ausência de reconhecimento. Tudo parecia estagnado. Mas fora daquele lugar, Deus já estava organizando o cenário que levaria José ao cumprimento do propósito. O silêncio não era vazio, era preparação. Em Isaías capítulo 64, versículo 4, está escrito: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha enquanto você espera. Mesmo quando você não vê, Ele continua agindo. E isso confronta profundamente a mente que quer controle, porque o controle precisa enxergar para confiar. Precisa de sinais, de evidências, de confirmações visíveis. Mas Deus não se limita a esse padrão. José não fazia ideia do que estava sendo alinhado fora da prisão. Ele não sabia que um faraó teria um sonho, não sabia que ninguém conseguiria interpretá-lo, não sabia que seu nome seria lembrado no momento certo. Mas Deus sabia, e isso muda a forma como você enxerga o silêncio. O fato de você não ver movimento não significa que nada está acontecendo. Significa apenas que você não está vendo o que Deus está fazendo. Se você basear sua fé apenas no que é visível, você vai se enfraquecer toda vez que o cenário parecer parado. Mas quando você entende que Deus age além do que seus olhos alcançam, você começa a descansar mesmo sem respostas imediatas. O silêncio de Deus não é desatenção, é estratégia. É o espaço onde Ele organiza aquilo que você ainda não tem estrutura para receber. E aqui existe algo muito importante. Deus não apenas prepara o destino, Ele prepara você para o destino. Se José tivesse saído da prisão antes, ele não teria maturidade para sustentar o que viria. O processo não estava atrasado, estava alinhado. Talvez hoje você esteja em um momento onde tudo parece silencioso. Nenhuma resposta clara, nenhuma mudança visível, nenhuma direção definida. Mas isso não significa que Deus parou. Significa que Ele está trabalhando em um nível que você ainda não consegue acessar. E quando esse trabalho invisível se torna visível, tudo acontece de forma rápida, precisa e impossível de ser controlada por mãos humanas. E é exatamente isso que acontece no próximo momento da história. Porque quando Deus decide agir, não existe esforço humano que substitua. O palácio. Quando Deus entrega o que você não conseguiria controlar. Chega um momento em que Deus faz em um dia aquilo que anos de esforço humano não conseguiriam produzir. E quando esse momento chega, fica evidente. Não foi força, não foi estratégia, não foi controle. Foi Deus. Em Gênesis capítulo 41, José é tirado da prisão às pressas. Em poucas horas, ele sai de um lugar de esquecimento e se apresenta diante de Faraó.
O mesmo homem que estava limitado agora está diante da maior autoridade do Egito. Isso não foi planejado por ele, não foi construído por ele, não foi controlado por ele. Foi Deus. E quando José é chamado para interpretar o sonho, ele não assume o crédito. Ele diz: "Isso não está em mim. Deus dará resposta favorável." Aqui está a prova de que o processo gerou algo profundo dentro dele. Ele não apenas chegou ao lugar da promessa, ele chegou com o coração alinhado, porque de nada adiantaria alcançar o destino e ainda carregar a necessidade de controle. O controle tenta construir caminhos, Deus abre portas. O controle tenta antecipar, Deus estabelece no tempo certo. O controle tenta garantir, Deus cumpre. E quando Deus entrega, não há esforço humano que explique. José não precisou se promover, não precisou forçar reconhecimento, não precisou correr atrás de oportunidade. A oportunidade veio até ele, no momento exato, da forma exata. E isso revela algo que confronta profundamente a ansiedade de quem quer controlar tudo. Aquilo que Deus tem para você não precisa ser forçado. Se você precisa manipular, pressionar, correr além do tempo, talvez não seja Deus que está conduzindo, porque quando Deus faz, Ele alinha circunstâncias, conecta pessoas, abre caminhos que você não conseguiria construir sozinho. E mais do que isso, Ele te leva a um lugar que você não teria como sustentar sem o processo. José não apenas chega ao palácio, ele assume uma posição de governo. Ele recebe autoridade, responsabilidade e influência. Mas perceba, o lugar não o corrompeu, porque o processo o preparou. Se ele tivesse chegado antes, talvez se perderia, talvez tentaria controlar, talvez não sustentaria. Mas agora ele entende. Ele sabe que não foi ele que construiu aquilo. E isso muda a forma como você se posiciona diante daquilo que Deus entrega. Você não tenta controlar, você administra com dependência. Talvez hoje você esteja tentando abrir portas na força, tentando fazer acontecer no seu tempo, tentando garantir algo que Deus já determinou. Mas existe uma verdade que você precisa guardar. Quando Deus decide te posicionar, nada impede. E quando ainda não aconteceu, não é atraso, é preparo. E é depois de chegar ao palácio que José tem uma das maiores revelações da sua vida. Uma revelação que muda completamente a forma de enxergar tudo o que ele viveu. A revelação final. Deus transforma, não desperdiça. Chegar ao palácio não foi o maior momento da vida de José. O maior momento foi quando ele entendeu o sentido de tudo o que viveu. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José olha para seus irmãos, aqueles que o traíram, e declara: "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande." Isso não é apenas perdão, isso é revelação. José não negou a dor. Ele não disse que foi fácil. Ele não ignorou a injustiça. Mas ele enxergou algo acima de tudo isso. Deus estava trabalhando em cada detalhe, mesmo quando tudo parecia errado. E isso muda completamente a forma de olhar para o passado. Porque quando você não entende, você carrega peso. Você guarda mágoa, frustração, questionamentos. Você tenta encontrar culpados, tenta entender onde errou, tenta reorganizar mentalmente o que aconteceu. Mas quando a revelação chega, o peso perde força. José entendeu que aquilo que parecia destruição era, na verdade, construção. Que aquilo que parecia atraso era alinhamento. Que aquilo que parecia perda era caminho. E isso só é possível quando você para de olhar apenas para o que aconteceu e começa a olhar para o que Deus fez através do que aconteceu. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados por seu propósito. Todas as coisas não significa apenas as boas. Inclui as difíceis, as injustas, as inesperadas. Deus não desperdiça nada. Nada do que você viveu foi em vão. Nenhuma dor, nenhum processo, nenhuma fase confusa. Tudo pode ser transformado em algo que carrega propósito. Mas essa transformação não acontece quando você tenta controlar a história. Acontece quando você permite que Deus revele o sentido. José só conseguiu falar isso porque ele passou pelo processo inteiro. Porque ele não saiu antes. Porque ele não interrompeu o caminho tentando resolver na força. E talvez hoje você ainda esteja em uma parte da história que não faz sentido. Ainda está no meio do processo. Ainda está lidando com situações que parecem desconectadas. Mas isso não significa que não há propósito. Significa que a revelação ainda não chegou por completo. E quando chegar, você não vai apenas entender, você vai descansar. Porque vai perceber que Deus não apenas te sustentou, Ele estava te conduzindo o tempo todo. E essa revelação te leva a um lugar de decisão, porque entender não é o fim, é o ponto de mudança. Agora você precisa escolher como vai viver a partir disso. A decisão que muda tudo. Soltar para viver o que Deus preparou. Chegar até aqui não foi apenas para entender uma história. Foi para confrontar uma decisão, porque agora você já percebeu. O controle não te protegeu. O controle te cansou. Te manteve em alerta. Te sobrecarregou. Te fez tentar sustentar coisas que nunca estiveram nas suas mãos. E mesmo assim, existe uma resistência dentro de você. Uma voz que diz, se eu soltar, tudo pode sair do lugar. Mas a verdade é outra. Já estava fora do seu controle o tempo todo. Soltar não é desistir. Soltar é confiar. É reconhecer que você não precisa entender tudo para continuar. É admitir que Deus não perdeu o controle só porque você não está entendendo o que está acontecendo. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, Jesus declara, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso que você procura não está em resolver tudo, está em entregar. Mas isso exige uma decisão consciente, não é automático. Não acontece apenas porque você ouviu. Acontece quando você escolhe confiar mesmo sem garantias visíveis. Talvez hoje você precise soltar preocupações que tem carregado por muito tempo. Situações que você tenta organizar, controlar, prever. Pessoas que você tenta mudar. Caminhos que você tenta ajustar. E isso tem te esgotado. Agora existe um convite diante de você. Não é um convite leve, é profundo, é espiritual. Entregue. Entregue aquilo que você não consegue resolver. Entregue aquilo que você não entende. Entregue aquilo que tem roubado sua paz. Confie que Deus não apenas vê, Ele está conduzindo. Talvez hoje Deus não esteja pedindo que você resolva, mas que você confie. Ele não perdeu o controle da sua vida. O processo que você está vivendo não é abandono. Existe propósito, mesmo que você ainda não enxergue. O que hoje parece confuso já está sendo organizado por Deus em um nível que você ainda não consegue ver. E quando você decide soltar, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força. O medo diminui. A alma começa a descansar. Porque finalmente você saiu de um lugar que nunca foi seu e voltou para o lugar onde sempre deveria estar, nas mãos de Deus. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso que ninguém vê, tentando ser forte, tentando manter tudo em ordem, tentando não deixar nada escapar, mas no fundo, sentindo que já não consegue mais sustentar tudo sozinho. E isso não é fraqueza, isso é limite. E reconhecer isso pode ser o início de algo novo. Você ouviu sobre José.
Viu o poço, a injustiça, o silêncio, o tempo que não passava, o esquecimento. E percebeu que em nenhum desses momentos Deus perdeu o controle. Pelo contrário, era exatamente ali que ele estava trabalhando com mais precisão. Agora traga isso para a sua vida. Aquilo que hoje parece confuso não está perdido. Aquilo que você não entende não está fora do alcance de Deus. Aquilo que você tentou resolver e não conseguiu não está sem direção. Existe um Deus que continua agindo, mesmo quando você não vê. Existe um propósito sendo alinhado, mesmo quando tudo parece fora do lugar. E existe um cuidado sobre a sua vida que não depende da sua capacidade de controlar, mas da fidelidade de Deus em conduzir. Talvez hoje Deus não esteja pedindo que você resolva, mas que você confie. Confie que Ele sabe o que você ainda não sabe. Confie que Ele vê o que você ainda não vê. Confie que Ele está organizando o que hoje parece desorganizado. E aos poucos, quando você começa a soltar, algo muda dentro de você. A mente desacelera, o coração se aquieta, a fé ganha espaço, porque você entende que não precisa mais carregar aquilo que nunca foi seu. E o que hoje parece um processo difícil, amanhã será testemunho. O que hoje parece atraso, amanhã será alinhamento. O que hoje parece dor, amanhã será instrumento de propósito. Deus não perdeu o controle da sua história. E aquilo que parece confuso agora, já está sendo conduzido por Ele em um nível que você ainda não consegue ver. Agora permaneça, confie e continue.